Olá, abençoado. Olá, abençoada. Graça e paz. Você sabia que Paulo falou sobre 2 evangelhos? Paulo falou sobre 2 evangelhos. Bom, se ele falou de 2, um só tem que ser o verdadeiro. Porque Efésios 4:4, há um só corpo e um só espírito. Efésios 4:5, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Efésios 4:6, há um só Deus e Pai de todos. Quer dizer, Efésios 4:4, um só corpo, um só espírito. Efésios 4:5, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Efésios 4:6, um só Deus. Se há um só, então também há um só evangelho. Mas Paulo falou de 2. Paulo falou de 2 evangelhos, mas um só é verdadeiro. Mas aonde a Bíblia fala de 2 evangelhos, que eu não estou nem sabendo de nada, eu nunca nem vi. Eu sou crente velho e eu leio a Bíblia sempre, eu nunca vi falar de 2 evangelhos. Para mim, evangelho é um só. Então eu vou te mostrar na Bíblia que Paulo falou de 2 evangelhos. E também na Bíblia eu vou te mostrar que um só é verdadeiro. Vem comigo, confere na sua Bíblia. Gálatas capítulo 2. O apóstolo Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, em Romanos 11:13, Paulo disse que ele é o apóstolo dos gentios, que somos nós, os não-judeus. Paulo disse em Gálatas 2, verso 7, olha aqui, Paulo falou de 2 evangelhos, hein? Gálatas 2, 7, Paulo disse: pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Aqui já está os 2 evangelhos. Está claro ou não está claro? Gálatas 2, 7. O evangelho da incircuncisão foi confiado a Paulo. E Paulo diz que o evangelho da circuncisão, quer dizer, o evangelho aos judeus, foi confiado a Pedro. 2 evangelhos, 2 pregadores diferentes. Paulo foi aos gentios pregar o evangelho da incircuncisão. Incircuncisão, ou seja, não circuncisão. Não precisa circuncidar. Incircuncisão, não precisa circuncidar. Ou seja, se o evangelho da circuncisão, em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Se o evangelho da circuncisão diz isso, o da incircuncisão diz: pela graça sois salvos. Está claro ou não está claro? 2 evangelhos diferentes. Eu costumo receber essas perguntas com frequência. Pastor, mas em Marcos 16:15, Marcos 16:16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Ali é o evangelho da circuncisão, o evangelho aos judeus. Está claro ou não está claro que os 12 discípulos eram judeus? Ali não tem nada a ver com a gente, gentios. O evangelho aos gentios, Deus enviou a nós pela boca de Paulo. Não por Mateus, não por Marcos, não por Lucas, não por João. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus disse aos discípulos judeus: olha, não vá pelo caminho dos gentios. Não vá aos gentios. Por que Jesus falou isso? Porque mais para frente ele ia revelar a graça a Paulo. Então Paulo seria o apóstolo dos gentios, não Marcos, não Pedro, não Tiago, não João, não Mateus. Está claro ou não está claro? Então, Paulo falou de 2 evangelhos. Gálatas 2, 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho que não precisa circuncidar, me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Vamos ver também aqui Gálatas capítulo 1. Por isso que Paulo disse aqui, veja comigo em Gálatas 1, verso 6. Como existe 2 evangelhos na Bíblia, eis o motivo do porquê Paulo disse em Gálatas 1:6. Veja comigo. Olha o que Paulo disse em Gálatas 1:6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo. Esse que é o evangelho verdadeiro.
A graça de Cristo, que é o evangelho verdadeiro. Paulo estava admirado com os Gálatas. Gálatas 1,6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Está claro ou não está claro? Gálatas 1,6. Paulo falou sobre 2 evangelhos, mas um só é verdadeiro. Por isso que em Gálatas 1,6 ele disse, olha, eu estou admirado, Gálatas, que vocês foram chamados na graça de Cristo e estão passando para um outro evangelho. Está claro ou não está claro? Olha o versículo 7, Gálatas 1,7. O qual não é outro, mas há alguns. Circule na sua Bíblia, alguns. Quer saber quem são esses alguns? Provavelmente teus antigos pastores nunca te explicou quem eram esses alguns, né? Vai ver, nem eles sabem quem eram esses alguns, né? Se não conhecer o texto e o contexto, aí vai morrer sem saber quem são esses alguns. Aí não tem como saber. Gálatas 1,7, Paulo disse, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Quem eram esses alguns que queriam transtornar o evangelho de Cristo, hein? Quem será? Sobre quem que Paulo está falando? Vamos continuar a leitura. Gálatas 1,8. Gálatas 1,8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. Verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho. Por que ele está falando de outro evangelho? Porque quem pregava o verdadeiro evangelho era Paulo, que é a graça de Deus em Cristo. Qualquer pregação, qualquer ensino que não vier da graça de Deus em Cristo, não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele tem como fundamento a graça de Deus em Cristo. Você quer ver isso? Olha aqui em 1 Coríntios 3. Volte aqui algumas páginas. E eu já volto no Gálatas, tá? Deixa o Gálatas aberto. Veja 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 3, 10, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Está vendo? O fundamento do evangelho é a graça. Não tem outro fundamento. Então se você está numa igreja, num ministério, no meio de um povo que não tem como fundamento a graça, então você não está ouvindo o verdadeiro evangelho. Você está ouvindo outra coisa. Você está ouvindo um outro evangelho. E Paulo diz que o outro evangelho é anátema. É amaldiçoado. Ele falou para você não receber. Olha lá, ó. Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como... Eu quem? Paulo falando. Pus eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a graça de Deus. Se você não ouve a graça de Deus, então você está ouvindo um outro evangelho, de fogueira santa, de sacrifício, de copo com água, de caneta ungida. Isso é outro evangelho, isso é anátema, é amaldiçoado por Deus. Deus não aprova isso aí, porque o evangelho verdadeiro é Cristo. Está claro ou não está claro? Volta lá em Gálatas, ó, Gálatas, vamos ler agora o capítulo 2, Gálatas 2, versículo 6, Paulo falou sobre 2 evangelhos, e um só é verdadeiro. Se um é verdadeiro, o outro é falso. Gálatas 2, verso 6, olha o que Paulo falou. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, circule na sua Bíblia, aqueles, sujeito oculto, sujeitos, né, no plural. Olha lá, ó. Se você ler aqui, Gálatas 1,7, Gálatas 1,7, o qual não há outro,
não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Circule em Gálatas 1,7 alguns, sujeito oculto também, que daqui a pouco eu vou te mostrar quem são esses alguns. Eu vou te mostrar quem são, Gálatas 2,6, aqueles, sujeito oculto, que quando você lê o contexto do texto, fica claro quem são esses alguns que estavam transtornando o evangelho de Cristo. Veja Gálatas 2, verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo. Qual tempo? No tempo da lei, no tempo de Jesus de Nazaré. Quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser... Olha a ousadia de Paulo. Olha que autoridade que... Alguém poderia dizer assim, nossa, mas Paulo estava jogando carapuça. Não, daqui a pouco ele vai falar o nome de quem é. Olha a autoridade de Paulo. Gálatas 2,6. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa. Nada me comunicaram. Pelo contrário, Gálatas 2,7. Viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como, já surgiu um nome aqui, ó. Alguns, é plural. Aqueles, é plural. Já apareceu um nome. Gálatas 2,7. Como a Pedro, o da circuncisão. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o evangelho da circuncisão, Paulo disse no verso 8, operou também em mim com eficácia para com os gentios, ou seja, o evangelho da incircuncisão. Olha o verso 9. Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça, quem? Análise sintática, língua portuguesa. Quando conheceram a graça, quem conheceram a graça? Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, Cefas quer dizer Pedro. Está vendo quem é aqueles que estavam inquietando? Gálatas 1,7. Olha lá, ó. Gálatas 1,7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Está claro ou não está claro? Sobre quem Paulo está falando? Está claro ou não está claro? Paulo está falando de Pedro, Tiago e João. É a Bíblia, irmão, não sou eu, é a Bíblia. Olha lá, ó. Gálatas 2,6. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Quem parecia ser alguma coisa? Gálatas 2,9. Tiago, Pedro e João. Acho que está bem claro, não está claro, pessoal? Essa é a verdade da Bíblia. Apóstolo, quer dizer então que Paulo está falando de Pedro, Tiago e João? É? Você quer ver o versículo 11? Gálatas 2,11. Veja o verso 11. Eu vou pulando, senão não dá tempo. Gálatas 2,11. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Está vendo o que Paulo pensava de Pedro? O que Paulo pensava de Pedro é o que eu penso de um monte de pastores no Brasil. O que Paulo pensava de Pedro, Tiago e João é o que eu penso de vários bispos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas. Eu também penso a mesma coisa. Andam transtornando o evangelho de Cristo, pregando a lei, pregando o judaísmo. Tem um homem aqui em São Paulo que fez o templo de Salomão. Ele usa agora aquela boininha de judeu chamado kippá, aquela barba de judeu, usa um ponche, um chale de judeu, templo de judeu, os obreiros vestidos de levita. Estão transtornando o evangelho de Cristo. Está claro ou não está claro? É o Pedro do século 21. Fez até o templo de Salomão. Por que fez o templo de Salomão? Para pregar o quê? A graça? Para pregar a lei, né? Está claro ou não está claro? Se fez o templo de Salomão, pregar a lei. Olha aqui, ó, Gálatas 2,14, estou terminando. Olha Gálatas 2,14. Olha o que Paulo falou, hein? Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho. Minha professora, espera um pouquinho, a minha professora de língua portuguesa, ela me ensinou um dia, minha professora de língua portuguesa, professora Luísa, ela me ensinou um dia a fazer análise sintática. Você lê a frase e pergunta para a frase, invertendo de trás para frente, para que você entenda sobre o que está falando. Por exemplo, análise sintática de
Gálatas 2,14. Olha lá. Ó. Mas quando vi... Quem viu? Paulo. Paulo está falando. Eu estou analisando a frase. Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Para aí. Vamos analisar. Pergunta. Quem não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho? Está aqui a resposta. Gálatas 2,9. Tiago, Pedro e João. Estou analisando o texto e o contexto, para que eu possa entender sobre o que Paulo estava falando. É assim que se entende a Bíblia. Sem parcialidade. Se está escrito, eu creio. Agora aqui não tem essa, eu sou batista, eu sou católico, eu sou pentecostal. Aqui não tem isso. Agora é a hora de você mostrar para Deus, ou você crê na Bíblia ou você não crê na Bíblia. Sem parcialidade. É o que está escrito na língua portuguesa. Texto e contexto. Paulo está falando de Pedro, Tiago e João. Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Aí Paulo exortou a Pedro na presença de todos. Porque Pedro, Tiago e João não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Paulo falou sobre 2 evangelhos. E para terminar, para deixar bem claro, para que você saiba qual é o verdadeiro evangelho, Romanos. Para terminar e fechar com chave de ouro. Abra sua Bíblia aí em Romanos depois de Atos, tá? Romanos, capítulo 2, depois de Atos. E então você vai saber qual que é o verdadeiro evangelho. É claro que é o evangelho de Cristo ressuscitado. Não é o Jesus de Nazaré, né? O Jesus de Nazaré, esse é o outro evangelho que Pedro, Tiago e João pregavam aos judeus. O verdadeiro evangelho é o de Cristo ressuscitado que habita em nós. Amém? Romanos 2, verso 14. Para ficar bem claro qual é o verdadeiro evangelho. Porque Paulo falou de 2 evangelhos. Romanos 2,14. Paulo disse: quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Romanos 2,15. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2,16. Paulo disse: isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Aqui está o evangelho verdadeiro. O evangelho que Paulo pregava. A graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz, abençoados.